Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faze o mesmo. Então isso era muito o que acontecia. Em vez de você ler as escrituras para si mesmo, você lia as escrituras no sentido de ensinar aos outros. E quando você não lia para si mesmo, você basicamente, mesmo vendo as suas obras erradas, não parava com elas. Porque o seu sentido não era obedecer à palavra, mas era ser engrandecido pelo homem. Então você pegava as escrituras, aprendia para ensinar aos outros, ficava julgando a vida dos outros. Mas também não se lembrava de que a mesma coisa que você está falando também vai cair em cima de você. E bem sabemos que o juízo do Eterno é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Quer dizer o quê? Que é segundo a verdade do Eterno é. Se você está fazendo o que é certo, vai receber o que é certo. E se está fazendo o que é errado, vai receber a condenação do seu erro. Basicamente isso, não há segredos. E como você foi acostumado a ensinar aos outros e não a si mesmo, você ensinava até mesmo para os outros o errado. Então, pelas tuas palavras, você estava se condenando. E isso também não entra só na questão das congregações, por aí. Mas isso entra também dentro da medicina, porque a medicina estava ensinando tudo contra a palavra. Entra dentro das escolas, porque ensinava tudo contra a palavra. Entrava dentro da história, porque ensinava tudo errado. Dentro da geografia também tudo errado. Filosofia, sociologia, nem se fala então. Ciências é a pior ainda. E por aí vai, tudo nesse mundo estava falando contra a palavra e contrário ao que a palavra dizia. E eles ainda ensinavam como se eles fossem os certos. Mas o que eles próprios ensinavam, eles não praticavam. É só você ver um juiz por aí. Ele próprio faz a faculdade, aprende todas as leis, e ele é o primeiro a quebrar a lei por causa de dinheiro. Ou seja, ele ensina um negócio que ele nem obedece. Ou um advogado também. O advogado, ele sabe que não é para mentir. Aí ele vai lá e começa a defender uma pessoa que é totalmente culpada, ou seja, o que ele aprendeu ele também nem pratica, e o que ele ensina ele também não pratica. Então aqui você vê que eles não passam de hipócritas, julgam e ensinam coisas que eles mesmos não fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo do Eterno? E isso é verdade. A pessoa condena o que a outra pessoa está fazendo, mas ela em oculto vai lá e faz. E acha que só porque está falando a verdade ali para alguém, ela já está salva também. Pelo contrário. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade do Eterno te leva ao arrependimento? Então ele está perguntando para você, você acha que só porque o Eterno é longânimo, a longanimidade dele vai te fazer se arrepender sozinho? Só porque o Eterno ele nunca te fez nenhum mal? Não que o Eterno vai fazer. Só porque nenhuma condenação ainda bateu na sua porta, você acha que misteriosamente a misericórdia do Eterno vai aparecer e você vai subir do nada? Não. Ele não está falando que é assim. Ele está falando que é através das suas obras que você se salva. E não que o Eterno vai te salvar do nada. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo do Eterno. Então ele está falando que o Eterno ele não vai causar arrependimento em quem não quer. A pessoa sabe que está errado e mesmo assim continua ensinando. Então ele não vai mais causar incômodo e não vai nem mais causar nada. A pessoa está errada e continua. E o que vai acontecer? Simplesmente o Eterno só vai deixar ela errando aí, para quando se manifestar a ira do Eterno, que no caso vai ser o arrebatamento, ela simplesmente quebre a cara e acabou. E por fim, ela encontre o canal e venha a ser salvo, para você ver que a misericórdia dele dura até esse ponto. Porque quando o Messias voltar nas nuvens, não é tempo de alegria nem de paz, é de destruição mesmo. Quem ficar para ver esse dia não tem salvação, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então o próprio Paulo, o canal João Batista, está falando que o Eterno ele só paga as pessoas segundo as suas obras. Se a pessoa está fazendo mal, como ela espera receber o bem? Se até aqui na Terra, quando alguém faz o mal, só recebe o mal de volta, como ela espera fazendo o mal vai receber o bem do nada? E aqui também, se você faz o bem para uma pessoa, instantaneamente ela também te devolve com o bem. E se você faz o mal, instantaneamente essa mesma pessoa também te devolve com o mal. Chegando uma pessoa aleatória e dá um tapa na cara dela se ela não devolve um outro tapa em você. Então você vê que a obra que você pratica contra outra pessoa é a mesma obra que volta contra você. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Ou seja, ele vai pagar o bem com aqueles que buscam arduamente fazer o bem, a vontade do Eterno. E ele vai pagar os outros que fazem a injustiça. E ele fala na segunda parte. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade.
Então ele está falando que ele vai pagar a cada um que está fazendo aí. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente ao israelita e também do grego. Então, se até o mesmo cara que faz parte da genealogia do Eterno está fazendo o mal, vai receber o mal igualmente. Ele também está falando sobre o gentio que está espalhado pelo mundo, que agora, querendo ou não, tem traços dos gentios. Se ele continuar fazendo o mal, vai receber o mal também. Que no caso, o mal de vocês foram qual? Ter ficado no arrebatamento. E a bênção de vocês vai ser o quê? Sair do arrebatamento salvo. Glória, porém, e honra e paz ao qualquer que pratique o bem. Primeiramente ao israelita e também ao grego. Então ele está falando que a pessoa vai receber honras, graças, misericórdias do Eterno. Aqueles que fazem o bem. E o que é fazer o bem? Fazer caridade na rua? Não. O fazer o bem é obedecer o que a palavra manda. Se a palavra manda não brigar, por que você está levantando a voz? Se a palavra manda respeitar pais e mães, por que você está desobedecendo? Se a palavra diz não roubar, por que está roubando com suas palavras? E por aí vai, você vê que o que faz o bem vai sempre receber o bem. E o que faz o mal sempre vai receber o mal. Não é como dizem a teologia do Deus dual, aonde ele misteriosamente é bem e depois misteriosamente ele é mal. Uma hora ele está fazendo bem aqui, outra hora ele está fazendo mal. Não, isso daí é teologia satânica, onde a pessoa ela pega as escrituras e faz exatamente o que está dito. Pega a glória do Eterno e transforma em corrupção. E se por acaso você está usando o Velho Testamento para justificar falando que o Eterno é mal, isso era porque o próprio povo estava fazendo mal ali. O Eterno, se você for lembrar, na época de Moisés, ele pediu unicamente uma coisa para aquele povo, que era para ele confiar na palavra dele e ter ele como único Eterno. Aí eles fez o quê? Ficou murmurando, queria apedrejar Moisés e ainda fez um altar para o Baal, fez aquela estátua lá do bezerro. Então você quer que o Eterno faça o quê? Pague eles com bem como? Eles estavam chamando para si próprio mal. O Eterno simplesmente pagou com eles o que eles queriam. E o próprio Eterno disse: quem faz parte de mim vem para o meu lado. E quem não faz parte de mim fica do lado de quem fez essa estátua para o Baal. E quando se dividiu o povo, quem era do Baal foi com o Baal e quem era do Eterno ficou com o Eterno. Então você vê que o Eterno ele nunca fez o mal, ele sempre dá a cada um segundo as suas obras. E isso você pode ver também quando Caim matou Abel. Se Caim tivesse arrependido, o Eterno teria perdoado ele, mesmo numa ação tão terrível como essa. Mas como ele não se arrependeu e simplesmente ele foi arrogante, falando, sou eu por acaso o guardador do meu irmão, ele basicamente se amaldiçoou porque ele não se arrependeu. O Eterno não pode salvar ninguém se essa pessoa não se arrepende do que ela faz. Mas se essa pessoa se arrepende, aí sim a salvação é possível. Porque todos os que sem lei pereceram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então você vê que a lei é o quê? É o entendimento e também a lei é a consciência da pessoa. Está falando que sem a consciência ou sem o conhecimento da palavra, vai perecer sem o conhecimento do Eterno. E todos aqueles que têm o conhecimento da lei e mesmo assim peca, o que ele sabe é o que vai condenar ele. Por exemplo, uma pessoa que só tem o conhecimento de roubar é pecado. Se essa pessoa está roubando, esse próprio ato é o que vai condenar ela ao lago de fogo. Porque é isso que o demônio está achando para justificar e falar perante o Eterno que ela é culpada. Agora, se não, o demônio não pode culpar nada. E como você tinha conhecimento bastante das escrituras, e necessariamente não só das escrituras, mas também sobre outras coisas como senso comum, não roubar, não matar e por aí vai, e você mesmo assim fazia o que era errado, o demônio perante o Eterno tinha um monte de justificativa para que você ficasse no arrebatamento. E quando você parar de errar e começar a obedecer a lei espiritual do Eterno, a lei do entendimento, a lei do corpo, só que não do corpo carnal, mas espiritual, o demônio não vai ter nada para te acusar. Então a única coisa que ele pode fazer é afligir alguma coisa sobre a sua carne. Mas como você vai estar tão espiritual que você não vai sentir mais nada. Então o demônio não vai poder fazer nada além de colocar você dentro do jogo esperando que você vai errar. E se você não errar, basicamente o demônio não tem nada para apresentar perante o universo que você é culpável. Então você vai embora desse mundo sem culpas. Porque os que ouvem a lei não são justos diante do Eterno, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então o Eterno está falando o quê? Que qualquer pessoa que só ouve as escrituras ou ouve alguém falar das escrituras não é justo perante o Eterno, mas só é justo perante o Eterno aqueles que fazem a lei que o Eterno manda. Por exemplo, o próprio Yahushua. Yahushua não era justificado só porque ele estava obedecendo a lei de Moisés ou porque ele estava curando ou trazendo a palavra para o mundo. Ele só foi justificado depois que ele morreu porque ele voltou dos mortos. Se ele tivesse feito qualquer outra coisa além disso,
ele não passaria de uma pessoa também condenada. Então você vê que Yahusha só tornou a ser filho mesmo do Eterno depois que ele foi crucificado, que ele morreu, foi para debaixo da terra e voltou. Porque se ele não tivesse voltado, ele não seria ninguém. E ele também não seria justificado só porque estava curando alguém ou porque estava trazendo a palavra. Ele foi justificado porque ele obedeceu até na morte. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então ele está falando o quê? Que o povo antigamente eles não tinham conhecimento dos 10 mandamentos, mas através da consciência deles, eles obedeciam perante eles mesmos o que era considerado certo ou errado. Nos 10 mandamentos estava falando para não matar os semelhantes, não matar o povo israelita. E poderia ter um povo estrangeiro que também tivesse o mesmo entendimento, não se matasse mesmo, não matar um membro da família. Então, para eles mesmos, eles eram lei, eles não levantavam a mão contra si mesmo. E aqui também entra no mundo que vocês estão. A pessoa ela tem conhecimento das palavras e obedece aquilo que sabe. Não que ela leu nas escrituras, mas que outras pessoas falaram para ela de o que é a palavra. E como ela não tem a palavra dentro de si, mas tem o que outras pessoas falaram, para si mesmo ou para aqueles homens se tornam leis para ela, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa ela tem conhecimento de alguma coisa é errado, ela só tem um conhecimento. Quando ela não pratica o que é errado, basicamente a consciência aprova o que ela está fazendo. E quando ela tem conhecimento de alguma coisa que é errado e ela faz, a consciência dela vai lá e começa a condenar. E é basicamente isso, não tem segredo aqui. Porque ele está falando de uma pessoa que ela não tem conhecimento das escrituras, mas ela tem apenas um conhecimento passado por boca, por outra pessoa. A pessoa aprendeu na escola que não pode mentir, não pode roubar, não pode isso, aquilo. Ela só tem esse conhecimento. Ela nem sabe o porquê. E se ela obedece, ela está obedecendo esse conhecimento para si, não para o eterno. E se ela desobedece, a própria consciência dela, que sabe o que é certo e errado porque foi dado pelo eterno, está acusando que o que ela está fazendo é errado. Aí ela para ou não, ela que sabe. No dia em que o eterno há de julgar os segredos dos homens, por Yahushua, Hamashia, segundo o meu evangelho. Então ele está falando que vai chegar o dia que o Eterno ele vai julgar o segredo oculto dentro do homem, pela palavra do Eterno. Quer dizer o quê? O homem ele tinha conhecimento da palavra, e ele basicamente ficava ocultando que a palavra estava lá dentro, até que o Eterno veio e manifestou a palavra dentro desse homem e foi julgado por causa dela. Como assim, você pergunta? Existe o tribunal de Yahushua, só que o tribunal dele é aqui na Terra. A pessoa ali lá não pode fazer isso, aí ela entende. Ela vai lá e faz, a partir de que ela faz, ela já está sendo julgada por esta palavra. E quando ela morre, o que estava oculto dentro dela, que era a palavra, se manifesta perante o Eterno. E a palavra vem na hora na mente dela. Não podia fazer isso. E foi lá e fez, e agora está julgado. Segundo Yahushua Hamashia, segundo a palavra. Eis que tu que tens por sobrenome israelita, e repousas na lei, ou seja, no conhecimento do Eterno, e te glorias no Altíssimo, e sabe a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Ou seja, essa pessoa ela tem um bom conhecimento da palavra, porque ela sabe o que é da vontade do Eterno e aceita as coisas que são excelentes, e é instruído dentro da palavra. E confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nésios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência do conhecimento e da verdade na lei, nas escrituras. Tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então isso é uma boa pergunta que ele faz para essas pessoas, porque essa pessoa ela tem um conhecimento avastador sobre o que é certo e errado, e ela simplesmente chega numa pessoa e fala, não pode fazer isto. Só que ela mesma que fala não pode, ela também está fazendo. Quantos casos você já não viu de mães falando para os filhos que não podia xingar, e a própria mãe estava abrindo a boca lá e falando um monte de palavrão? Ou seja, o que ela diz que não pode, a própria criança via na mãe uma hipocrisia. Tava falando não pode e ela ia lá e fazia. E isso se encaixa com várias e várias coisas. Quando uma pessoa fala que não pode fazer isso, e a própria pessoa, só porque tem algum cargo elevado, vai lá e faz. Isso você vê dentro de empresas também. Isso você vê dentro da política. Isso você vê dentro da escola e por aí vai. Só porque a pessoa ela tem um cargo superior, no caso tudo que foi listado ali em cima, é uma pessoa que tem um cargo alto. Só porque ela tem um cargo alto, ela vai lá e quebra suas próprias regras para fazer a sua vontade. Ela não se humilha debaixo de uma lei. Por exemplo, um policial.
Um policial pode muito bem pegar um bandido e prender ele por ficar usando alguma coisa ilícita. E esse mesmo policial pode ficar usando dentro da casa dele. Ou esse mesmo policial ele pode implantar provas falsas dentro de carro de alguém e simplesmente levar aquela pessoa presa. O policial que ele tem conhecimento do certo e errado, ele está usando o mal para fazer o que ele quer. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Então aqui é ver o que ele está falando. A pessoa, ela é uma pessoa de duas palavras. Ela diz não pode numa hora e em outra hora ela está fazendo o que ela acabou de dizer que não pode. Então você vê que a pessoa que ficou no arrebatamento foi por várias e várias questões, não foi simplesmente, eu peguei uma balinha aqui e já era. Não. Você já estava com o entendimento errado há muito tempo e você não percebeu. Isso porque te faltou conhecimento das escrituras. Se você tivesse lido mais ou tivesse buscado mais ao Eterno e não o homem, quem sabe o seu futuro não teria sido diferente. Tu que glorias na lei, desonras ao Eterno pela transgressão da lei? Ou seja, você que fala muito bem da palavra do Eterno, está desonrando o Eterno porque não está obedecendo a palavra dele. Porque como está escrito, o nome do Eterno é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quer dizer o quê? Isso entra muito nas pessoas que participam de alguma congregação. E incrível que tem várias, né? Mas basicamente a congregação fala para não fazer tal coisa e a pessoa vai lá e está fazendo igualmente. Por exemplo, uma congregação muito conservadora que fala que as mulheres não podem usar calça. Dentro da congregação a pessoa tá usando um vestido bem grande, assim, que cobre tudo. Chega dentro de casa tá usando um shortinho bem curto. Ou seja, a pessoa ela é santa só lá fora, mas dentro de casa ela é a própria capeta. Então você vê que pelas obras dessa mulher, ela tá trazendo desonra perante o Eterno. Porque na congregação vê aquela pessoa, nossa, esplendorosa. Quando está de lá de dentro, vê uma pessoa só o bagaço. Então como é que a pessoa vai levar a sério uma palavra dessa? E ainda mais aquelas que se arrumam muito bem lá fora, fala da palavra do Eterno, mas dentro de casa ela não é nada do que está falando lá fora. Aí alguém vai visitar aquela pessoa ou vir amigo e simplesmente descobre toda a mentira que aquela pessoa era. E cai em total descrédito que ela disse a respeito da palavra do Eterno. E é por isso que tem muitos ateus pelo mundo. E essa não é nem a pior parte é os ateus que não sabem que são ateus. Diz que acredita, mas obedece, não acredita não. Se bem que tem pouquíssimos anjos na Terra, então, querendo ou não, todos aí são ateus. Os únicos que não é os que vai dar a vida. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então ele está falando que, se você tem conhecimento da palavra, isso é incrível. Mas agora, se você tem conhecimento da palavra e não faz nada, isso se torna inútil na sua vida. Ninguém vai ser salvo só porque tem conhecimento do Eterno. Vai ser salvo porque obedece o que o Eterno manda. Do que adianta ter conhecimento da palavra e simplesmente não fazer nada com isso? É a mesma coisa de você ter um mapa na sua mão e no mapa está escrito que se você seguir essa trilha vai achar um ouro e você vai ficar multimilionário. Aí a pessoa simplesmente ignora o fato de só seguir o mapa para chegar nesse ouro e fica lá parada. Adiantou o que ter dado um mapa e uma pá para aquela pessoa? Ela continuou pobre e miserável do mesmo jeito. Ela não foi atrás do ouro. Então isso daqui você vê igualmente. Os israelitas do tempo antigo, eles tinham uma marca que testificava que eles eram filhos do Eterno, que era a circuncisão. Uma marca feita através do Eterno, que era para testificar que aqueles filhos eram dele. E os próprios que tinham a marca não obedeciam o Eterno, mas se gloriava falando que era filho do Eterno só porque era da descendência de Abraão, ou só porque era circuncidado. Mas isso não fazia ele diferente nenhum de uma pessoa lá fora. O mesmo israelita que era circuncidado tinha as mesmas obras de uma pessoa estrangeira lá fora. Você pode ver isso muito dentro das escrituras. O Eterno mandava unicamente honrar ele. Era só alguém morrer que os caras simplesmente do nada iam começar a obedecer Baal. Então você vê o que acontece. Depois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Paulo está falando aqui que uma pessoa incircuncisa está guardando a lei, ela é circuncisa de coração. Basicamente isso. Isso daqui entra o quê? Uma pessoa que ela não congrega essas igrejas, como vocês chamam, mas ela obedece em casa. Por acaso ela também não é filho do Eterno? Sim, por certo. Esse o incircunciso fisicamente cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? E isso é uma bem verdade, porque a pessoa ela participa de uma congregação e simplesmente ela não obedece. E a pessoa que é de fora, ela simplesmente obedece e acusa as tuas obras de uma pessoa infiel. Porque não é israelita o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Ele está falando que a pessoa ela não é do Eterno só porque ela apresenta alguma aparência.
A pessoa usa um terninho, anda com uma Bíblia debaixo do braço, pode até falar vários versículos das Escrituras, mas isso não faz diferença nenhuma se ela não obedece. Uma máquina, por exemplo, sabe as Escrituras de cor e salteado, a máquina vai ser salva? Não. Agora você que não sabe nada, deveria pelo menos estar obedecendo. Mas é israelita o que o é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito e não na letra. No espírito é entendimento, e coração também é entendimento. Cujo louvor não provém dos homens, mas do Eterno. Ele está falando que o homem, ele não é israelita, e nem nada do tipo pelo exterior, mas pelo interior dele. E pelo interior dele, o Senhor testifica que ele é filho, que ele é israelita, que ele é descendência, que ele é uma pessoa salva, porque ele está obedecendo, não para que outras pessoas vejam para dar glória, mas ele está obedecendo para que o Senhor venha dar glórias a ele. Ou seja, a glória é o que? A salvação. A pessoa ela pode aparentar o que quiser lá fora para o homem, mas o que o homem der para ela não vai salvar ela. Mas se ela ser somente o que é para ser perante o Eterno vai dar salvação. Do que adianta sair tudo arrumado lá fora, mas em casa é uma vida totalmente diferente de lá fora? Por acaso acha que o pastor, como vocês chamam, vai salvar vocês de alguma coisa? Não, vocês precisam obedecer. Assim como esse homem do púlpito que vocês seguem, ele também precisa obedecer. Ninguém vai ser salvo só porque fala a palavra do Eterno. Se fosse assim, todo mundo estava salvo. Basicamente, o Messias nem precisava vir. Era só todo mundo saber uma palavra que o Eterno disse e já era. Se o Eterno falasse A e todo mundo falasse A salvação já tinha chegado. Então você vê que não é assim. Tem que ter obras, tem que ter obediência. Porque, em outras palavras, o próprio Eterno apareceu a Caim. E nem por ele ter aparecido ele foi salvo. Isso porque ele não tinha obras. Qual é, pois, a vantagem do israelita? Ou qual a utilidade da circuncisão? De fato, ela é uma coisa boa. Mas se o israelita ou o circunciso não obedece, se torna algo vão e inútil. Muito em todo sentido. Porque primeiramente as palavras do Eterno lhe foram confiadas. Então ele está falando que a palavra foi primeiro confiada aos israelitas e para as pessoas que foram circuncidadas. Ou seja, o Eterno deu o entendimento primeiro para esses que obedeciam. Mas aqueles que não obedecem, a circuncisão ou ser israelita não faz diferença nenhuma. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade do Eterno? Com certeza não, né? Porque se sim, o arrebatamento não era para ter chegado. Imagina uma pessoa que fala que o Eterno existe. Puf, sumiu. Já era salvação para todo mundo por causa de uma pessoa só. Então aqui não tem nem pergunta, né? Não tem nem o que explicar. De maneira nenhuma. Sempre seja o Eterno verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Então você vê que o Eterno ele sabe do futuro. E ele está falando que é sempre verdadeiro o Eterno, mas o homem totalmente mentiroso. Por que o homem é mentiroso? Ele está mentindo? Não. Porque todas as palavras que saem da boca do homem que não pertencem ao Eterno é mentira. O homem pode chegar e falar, amanhã eu vou fazer isso. Aí chega no outro dia, chove e não faz nada. Ou nem chega o outro dia, ela morre. Aonde foi parar a verdade dela? Ela não disse eu vou fazer? O vou fazer não chegou porque ela morreu. Então todo homem sempre é mentiroso. Porque ele não consegue cumprir a sua palavra. Mas agora se ele fala de acordo à palavra do Eterno, aí ele consegue. Por isso que vocês não podem ficar falando eu não vou negar. Você está falando na sua palavra, não está falando a palavra do Eterno. Você deve falar, eu não vou negar em nome de Yahushua Hamashiach. Então você está chamando a existência o não negar pelo poder do Eterno, não por suas palavras. Porque se você ficar falando só para si mesmo, eu não vou negar, chega na hora nega. Onde foi parar o teu poder, a tua palavra? E depois ele fala, para que seja justificado em tuas palavras, tá vendo? E venças quando fores julgado. Quando você está obedecendo a palavra ou falando a palavra, qualquer acusação, qualquer coisa que vir, você sempre vai vencer através da palavra. E se a nossa injustiça for causa da justiça do Eterno, que diremos? Porventura será o Eterno injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Não, porque a injustiça que você estava vivendo estava trazendo a manifestação da glória do Eterno para a sua vida futuramente. Como assim? A sua injustiça era viver a sua vida sem salvação. E por causa da sua vida sem salvação, ele trouxe a glória do arrebatamento para que você fosse salvo através da morte. Basicamente isso que Paulo está falando. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará o Eterno o mundo? Aí ele está falando o quê? Como o Eterno vai julgar o mundo se não for através da verdade? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade do Eterno, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desse é justa. Então que ele está falando o quê? Que se a pessoa está dizendo que está falando mentira,
Mas a palavra que ele está falando que disse é mentira está trazendo a glória do Eterno. Por exemplo, uma pessoa chega e fala que ela não peca mais. As outras pessoas vão reputar isso como mentira. Mas a palavra que ele disse, não peco mais, se tornou uma glória perante o Eterno, porque o que ele está falando é verdade, mas perante o homem é considerado como mentira. Assim como diz que a glória do homem é abominação para o Eterno. Aquilo que o homem eleva para o Senhor é abominação. Então, o que o homem aí está falando que esse canal é mentira, quando é o arrebatamento vai se tornar verdade. E aquilo que o homem falava que era mentira, esperando receber bênçãos, veio de quebra maldição para ele. Veio no canal e falou que tudo aqui é mentira. Deu arrebatamento e voltou para o canal rapidinho. Pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto os israelitas como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Então ele está falando que desde a criação do mundo, quando o homem caiu, ele foi levado para debaixo do pecado. Então não é porque a pessoa é israelita ou é porque ela tem sangue misturado que faz alguma diferença. Todos precisam se arrepender. E é por isso que no arrebatamento teve crianças que ficaram. Não é porque ela é pequena que significa que ela não precisa se arrepender também. Ela precisa fazer o que é certo. E os pais que estão com essa criança, ou até mesmo uma criança aleatória que apareceu aí, você também precisa ensinar o certo para essa criança, para que ela também venha ser salva. E se por acaso você tem crianças aí com você, não vou estipular a idade. Mas se por acaso você está percebendo que ela está com dificuldade de aprender, você instrui a criança a ficar calada. Como assim calada? O Eterno ele vai usar de misericórdia com essa criança para que o demônio não fique gritando no ouvido dela, para ela negar o nome. Por causa da pressão, ela vai acabar negando o nome. Não porque ela vai negar por causa da dor, mas por causa do nome. O demônio está causando a pressão e por causa da pressão ela vai falar. Então, pela misericórdia do Eterno, o Eterno vai calar a boca do demônio e a criança ela só precisa ficar quieta e esperando o corpo dela morrer. E o que você faz? Você instrui isso para ela, o que está sendo passado nesse vídeo, e também coloca para ela ficar assistindo o canal para ela absorver o que está sendo dito aqui, para que isso também gere uma fé, e lembrando que fé é entendimento. Então, através do entendimento que for colocado dentro da criança, é o que ela vai obedecer. Assim como foi dito nesse canal que não é para você conversar com o demônio, você também precisa instruir essa criança a não falar com demônio nenhum. Tem que lembrar que o demônio ele é astuto, ele é esperto, ele é mais inteligente do que o homem. Porque se o demônio fosse burro, como vocês achavam que ele era, ou que ele nem existia, ele não teria feito vocês ficar no arrebatamento com coisas tão mínimas. Então você tem que instruir a criança também que ela não pode conversar com o demônio, não pode aceitar nada do demônio e não pode fazer nada contra o demônio também. Lembre-se que a criança ela vai precisar passar pelo mesmo que vocês passam. A diferença é que ela não vai ficar gritando as promessas como vocês vão gritar. Isso se vocês perceberem que ela não está se alimentando. Uma criança de 11 anos, por exemplo. Se você perceber que ela não está entendendo o canal, vamos supor que passou 3 meses, 4 meses aí, não sei. Você está percebendo aí nesse passar de tempo que ela não está entendendo, ela não está conseguindo conquistar as palavras, então você coloca em prática a questão dela ficar quieta, ficar quieta, ficar calada. E pronto. E sobre isso também entra a questão de não ficar falando palavras negativas. Tanto os adultos como as crianças não podem. Lembre-se que pelas suas palavras você contamina o seu corpo. Se você está falando palavras negativas, o que você está semeando dentro de você? Palavras negativas. E o que as palavras negativas vão dar? Frutos maus. E esses frutos maus vão te condenar. E assim está escrito nas Escrituras que diz: pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Se você está falando palavras de negação, ou a criança está falando palavras de negação, o fruto dela vai ser negar a palavra do Eterno. Então você tem que ensinar a criança a falar positivamente em todos os requisitos. E isso também entra ela falar na mente dela também. Ela não pode ficar falando negativamente na mente dela. É claro que isso você não vai saber, mas você precisa instruir ela arduamente na questão disso. Você e ela. E lembre-se também uma coisa importante. Aquilo que você está ensinando para a criança, você precisa praticar também. Porque se você ensina uma coisa para a criança que você não pratica, ela vai aprender o que com isso? Absolutamente nada. Você está ensinando o mesmo caminho que te fez ficar juntamente com ela. E como você está ensinando a criança, você também aproveita para praticar. Você começa a falar só palavras positivas e fala para ela falar juntamente com você. Você e ela já estão se contaminando. E você também já está praticando o que a palavra manda. Então aproveite essa ocasião para dar frutos para o Eterno. Para que quando você morra, depois de ser torturado, você possa entregar toda essa obra ao Eterno em forma de salvação. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer.
Isso é verdade. Antes de Yahushua não tinha quase ninguém justo nessa terra. Poderia ter Abraão, assim, mas era minoria comparado com o resto da humanidade. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque ao eterno. Continua sendo uma verdade. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso porque o único bem que o homem pode fazer é quando ele obedece à palavra do Eterno. Fazer caridade não está fazendo diferença nenhuma. Dar uma cesta básica para alguém também não está fazendo nada. Falar obrigado para outra pessoa não faz diferença nenhuma. O único bem que a pessoa pode fazer é quando ela obedece à palavra do Eterno. Se ela não está fazendo isso, ela não está fazendo bem nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, e peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. Ele está falando ocultamente que o que sai da boca da pessoa é a própria condenação dela. Tudo que ela está falando ali, ela está se condenando. E imagina aquela pessoa que enche a boca para falar coisas negativas. Uma coisa dá errado, passa 3 horas só falando coisa ruim. Tem muito canal aí que mexe com cabelo que adora falar coisas horríveis, coisas negativas de si próprio. Se chamam até mesmo de galinha de macumba. Ou seja, imagina o que essa pessoa está trazendo para si mesmo com essas palavras. Ela está plantando tanta maldição que eu não sei nem se ela vai sobreviver depois do arrebatamento. Isso vai cair tudo de uma vez em cima dela. Então aqui você entende que o sepulcro aberto é a sua boca. Quando você está falando coisas negativas, você está jogando o que está aqui dentro para fora. E o que está acontecendo? Você está montando o seu próprio túmulo usando a sua boca. Então você não pode falar coisas negativas de modo nenhum. E isso também entra com a criança que está aí. Se era uma criança viciada em jogo que abria a boca para xingar um monte, ela também estava se contaminando à beça. Abundantemente ela estava se contaminando. E agora você precisa pegar esse costume errado dessa criança de xingar e você colocar o costume dela de falar a palavra do Eterno, de falar as bênçãos, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Então aqui ele está falando que a boca do homem está cheia de maldição. Ele sempre se amaldiçoa com alguma coisa. Ele sempre fala coisas amargas para si mesmo. E pela tua boca você foi condenado, e agora você precisa beber o cálice da amargura. E o cálice da amargura é o quê? Fica no arrebatamento e agora precisa passar pela dor. Essa é a parte amarga da sua jornada. E a maldição é o quê? Ficou falando coisas infrutíferas que te amaldiçoa a ficar no arrebatamento. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Então você vê que ele está falando que os pés dessas pessoas ruins, elas são ligeiras para derramar entendimento errado. O demônio vinha com entendimento, ela já corria fazer. Ela era fiel aos seus próprios pensamentos, suas próprias convicções e vontades. Era só sentir que já estava fazendo. Em seus caminhos, há destruição e miséria. Realmente, né? Isso daqui não precisa ser nem discutido. É só você pausar o vídeo e ouvir o mundo lá fora. Você vai ver só destruição e miséria. Ver não, né? Ouvir. E não conheceram o caminho da paz. Verdade, mas agora está conhecendo, finalmente. Não há temor do eterno diante de seus olhos. Olhos a entendimento. Isso é verdade, mas agora está tendo. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante do eterno. Ele está falando o quê? Que tudo aquilo que é falado para o homem, é para o homem. A lei, querendo ou não, é o entendimento do homem. Então aquilo que o Eterno fala para o homem, para o entendimento do homem, é para o homem, é para o entendimento dele. Para que toda a boca esteja fechada contra o Eterno, porque o Eterno disse, não é para fazer, e foi lá e fez. E todo mundo esteja condenável diante do Eterno quando não fez o que o Eterno solicitou. Basicamente isso, não há segredo aqui. Isso porque entra em várias questões, porque desde a pessoa buscar, o Eterno buscava quem? O Deus desse mundo, o homem. Por isso que vem aí, né? O homem-centrismo, como dizem. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei. E que obras são essas? Ninguém vai ser justificado porque lê a Bíblia. Ninguém vai ser justificado porque ora, jejua, vai às congregações. Isso não está trazendo justiça nenhuma, e nem quem faz caridade. A única justiça do homem é quando ele obedece o que a palavra manda. Do que adiantou passar 18 horas lendo as escrituras e foi pegar o resto do dia para fazer o que você gosta? Ou como acontece com os adventistas, guarda um dia da semana para o eterno e o resto dos 6 dias guarda para si mesmo. Tá fazendo alguma diferença? Não tá. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei é o que? É o entendimento também. A lei é a carne, é o corpo, é o entendimento do homem. Pela lei, pela carne, vem o conhecimento do pecado. Pelo entendimento da pessoa também vem o conhecimento do pecado. Ela leu nas escrituras, entendeu, pecou, veio o conhecimento aí que está errado. E pecado é o demônio. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça do eterno, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então ele está falando o quê? Que sem a lei se manifestou a justiça do eterno.
Como assim? Que sem a lei dos 10 mandamentos, ou a lei da carne, apareceu quem? Yahushua para nos livrar de continuar na lei da carne, na lei do entendimento da carne, para que através dela nós fôssemos salvos. Então, basicamente, ninguém precisou fazer nada para ele vir. A única coisa que precisaram fazer era só se manter no que o Eterno precisava que se mantesse os patriarcas do passado. E pela pequena obra que eles fizeram, veio se manifestar sem a lei, sem a carne, a justiça proferida pelos profetas e Eterno. Isto é, a justiça do Eterno pela fé, pelo entendimento, em Yahushua Hamashias, na palavra ungida, para que todos e sobre todos os que creem obedecem, porque não há diferença. O Eterno não faz acepção de pessoas. Todo aquele que entende a palavra do Eterno e obedece vai ser salvo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Eterno. Ele está falando que todos pecaram e ficaram sem o conhecimento da salvação do Eterno. Mas através de Yahushua Hamashias isso veio se tornar manifesto, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela obediência, pela redenção que há em Yahushua Hamashias. Ele está falando que sendo justificado gratuitamente pela obediência de um homem. Agora você também gratuitamente consegue ser obediente, porque antes o homem tinha uma dívida imensa sobre as suas costas, e Yahushua veio e pagou essa dívida no seu lugar. E agora gratuitamente, ou sendo mais sincero, pela sua livre e espontânea vontade você consegue de fato escolher que lado você quer estar. E pelo lado que você escolhe é a justiça que você vai ter. Se escolher Samael, que é Satanás, vai para a justiça dele, vai para condenação dele, vai para a obediência dele. E se você escolhe o Eterno, vai para a justiça do Eterno, a obediência do Eterno, e consequentemente a salvação do Eterno, ao qual o Eterno propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometido, sob a paciência do Eterno. Então você vê que o Eterno ele propôs uma propiciação pela fé, o entendimento, no seu sangue, na sua palavra, em Yahushua, e no entendimento que estava na obra de Yahushua, para que ele demonstrasse a justiça, o que? A obediência, pela remissão dos pecados dantes cometidos. Isso quer dizer o quê? O Eterno ele levantou Abraão, e de Abraão ele deu um monte de promessas e várias coisas, e por fim a salvação, que seria através de seu filho. E aquilo que ele disse, ele veio e cumpriu. Ele fez a justiça, ele fez a obediência dele. E ele fez isso tudo sob a paciência do Eterno. O Eterno ele foi paciente para realizar toda a sua obra de consumação do mundo. E também o Eterno ele foi paciente esperando que desse o arrebatamento para que você fosse salvo. Quer dizer o quê? Você viveu 50 anos. Você poderia ter morrido com 40, 30, 15, até mesmo 7 anos. Mas sob a paciência do Eterno, você que estava pecando durante 50 anos, ele te preservou até o arrebatamento. Para que você ficasse, para que você entendesse agora, e pela paciência do Eterno agora você fosse se tornar uma pessoa salva. Ainda bem que o Eterno é muito paciente, senão todo mundo era para ter sido fulminado. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, ou seja, no tempo de vocês, o agora. Para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Yahushua, tem entendimento na palavra de Yahushua. A justiça que o Eterno praticou foi enviando seu Filho. A segunda justiça foi ele dando um arrebatamento para que vocês fossem salvos. Não sendo levado no arrebatamento, mas para que vocês ficassem e entendessem o propósito do porquê ficou para que vocês fossem salvos. E por fim a justiça dele foi tirando vocês da terra depois do sacrifício imenso que vocês praticaram, que no caso foi deixar os demônios matarem vocês. Isso tudo pela fé, pelo entendimento em Yahushua, na sua palavra. Sem Yahushua não dá para ser salvo. Onde está logo a jactância? Ou melhor dizendo, onde está logo a ignorância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei do entendimento, da fé. Ele está falando aqui que ninguém foi justificado porque teve alguma obra ali. Porque a pessoa ela tem que entender que existe a obra carnal e obra espiritual. Só vai ser justificado quem tem obra espiritual. E quem tem obra carnal não faz diferença nenhuma para o Eterno. E a obra espiritual é quando você obedece. E a obra carnal é quando você vai ler a Bíblia. Você está lendo a Bíblia, aí terminou essa obra carnal. Ao invés de você continuar dentro da obra que você lê as escrituras, você vai fazer uma obra sua, vai cometer algum pecado. E a obra espiritual é o quê? Você lê as escrituras e permanece dentro dela mesmo não lendo as escrituras. Então você vê uma diferença entre duas obras que as pessoas não sabem. Por isso que todo mundo aí achava que era filho do Eterno só porque estava lendo as escrituras. Mas as obras dele não condiziam com o que as escrituras estavam falando. E era por isso que era toda hora envergonhado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então aqui você vê que o homem é justificado pelo entendimento, porque quando o homem entende o que ele está fazendo, ele consegue praticar. Por exemplo, uma conta matemática de novo. A pessoa ela até tem o conhecimento dos números, mas ela não tem conhecimento das fórmulas.
Um exemplo bem fácil, a soma de mais. Ela tem conhecimento só dos números, mas ela não tem conhecimento da fórmula de fazer a soma. Se ela pegar um mais um, ela tem o conhecimento de que um mais um vai virar o número 11. Mas se você pegar a fórmula que um mais um, ela vai ter o entendimento, se tiver a fórmula, né? Tiver o conhecimento da fórmula, vai virar 2. Se não, ela vai ver esse mais aí, ela não vai saber o que que é e vai achar que esse número não representa nada, que esse mais aí não representa nada. Então, sem o conhecimento da fórmula, ela não consegue praticar a obra. É isso que ele está falando. A pessoa ela precisa ter o conhecimento de como resolver um problema. Porque se ela não tiver esse conhecimento, ela não resolve. A pessoa ela não é mágica. E por isso que ele fala que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Quando o homem tem o entendimento que o Eterno passa de como praticar, a ela pratica. E a obra aqui é o que ela fica lendo as escrituras, mas se ela também não entender nada, o que ela está fazendo é quase em vão. Bom é que ela está lendo as escrituras. O ruim é que ela não tem o entendimento do que fazer com as escrituras. É porventura o Eterno somente dos israelitas? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então aqui ele está falando que o Eterno é de todos. Só que dessa vez ele vai ser realmente só dos israelitas porque é o que sobrou. Não porque não existe mais gentio. Isso porque agora o gentio só é anjo caído. E os únicos que sobrou é israelita. Então você que entrou nesse canal, supondo que você estava acompanhando tua esposa e só você conseguiu chegar em casa e a tua esposa morreu na tua frente. Era porque ela era um anjo caído e ela ia te matar se fosse correr com você para sua casa. Então se você ficou vivo é porque a salvação só era para você. E se você é de outro país e aprendeu espanhol, ou aprendeu português de Portugal, ou até mesmo aprendeu português do nada, assim, né? Sentiu no coração a necessidade de aprender outro idioma, isso foi porque o Eterno estava te chamando de volta, porque você tem uma parte israelita, ou você é israelita e nem sabe. E se por acaso você não sabe português nem nada, e você está usando o chat, a tradução de línguas aí do robozinho, é a mesma coisa. Visto que o Eterno é um só, e justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Então ele está falando que o Eterno é um só, quer dizer o quê? O Eterno é um entendimento só, o Eterno não é espalhado, ele não é vários entendimentos. E ele está falando que todos são justificados pela fé, tanto quem é incircunciso e quem não é circunciso. E a fé é o entendimento, então pelo entendimento a pessoa é justificada. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ele quer dizer o quê? Vamos anular as obras agora só porque temos entendimento? De modo nenhum. Agora com o entendimento vamos estabelecer estas obras, porque agora você lê as escrituras com entendimento. Agora você jejua com entendimento. E agora você ora com entendimento. Você sabe o porquê está fazendo isso. As suas orações agora são direcionadas do porquê você está orando. Você não está orando sem entendimento. Ai, Senhor, me dá um carro. Não, você está agora orando com o entendimento de Senhor, me prepara para que eu possa dar a vida. Você está direcionando a sua oração com foco. Porque você agora está usando a fé, o entendimento, e está direcionando as obras através do entendimento. É bem simples, né?